Olá, meus amores. Hoje eu vou responder a página 190 até a página 193 do livro A Conquista do Quinto Ano, de língua portuguesa. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe. Se inscreva também no meu outro canal, Família Foforinha na Área, tá certo? Temos aí, leitura, artigo de divulgação científica. Primeiro, leia o artigo de divulgação científica e descubra algumas funções dos hormônios responsáveis pelas mudanças na puberdade. Não interrompa a leitura, mesmo que encontre palavras cujo significado desconheça. Deixe a consulta ao dicionário para outro momento. Eles controlam você. Sabia que até o seu crescimento depende da ação dos hormônios produzidos pelo corpo humano? Entenda melhor como eles agem. Texto de Lucas Vasconcelos e design de Cauê Yuti. Alguns hormônios só atuam em uma área específica. É o caso da gastrina, produzida por glândulas no estômago e responsável pela produção de parte do suco gástrico. Outros trabalham juntos, como a noradrenalina e a adrenalina, que aceleram a respiração e os batimentos cardíacos diante de uma situação de perigo, por exemplo. No comando, pode acreditar, tudo o que acontece com o seu corpo tem a participação dos hormônios. Por exemplo, você sai correndo porque tomou um susto. É sinal de que a adrenalina, hormônio produzido nas glândulas suprarrenais, nos rins, entrou em ação. E você está mais alto do que o ano atrás? Um dos responsáveis por isso é o GH, também chamado de hormônio do crescimento, liberado pela hipófise, uma glândula no cérebro. De carona, mas o que são hormônios? São substâncias produzidas por glândulas endócrinas, localizadas em diversas regiões do corpo, como cérebro, pâncreas e rins. Essas glândulas liberam os hormônios na corrente sanguínea, que funciona como carro, dá carona para que essas substâncias cheguem a determinados locais do organismo. Cérebro. Quem coordena as glândulas endócrinas e a hipófise. Essa é a glândula responsável por avisar as demais de que está na hora de produzir hormônios. Além dos já conhecidos, a ciência sabe que existem outros hormônios, mas a função deles segue sendo um mistério. Feminino e masculino. Alguns hormônios produzidos pelo aparelho reprodutor humano estão presentes em maior quantidade nos meninos do que nas meninas, e vice-versa. A testosterona, por exemplo, é mais presente entre os garotos e leva os homens a ter mais pelos e voz mais grossa. Nas meninas, a quantidade maior de estrogênio faz com que elas desenvolvam seios e tenham a voz mais fina. Aparelho reprodutor feminino, útero, e aparelho reprodutor masculino, testículos. Temos aqui a tireoide, ela é localizada nessa parte aqui do pescoço, dentro da laringe. Temos aqui o coração e temos aqui o estômago. Aqui nós temos os rins. E aqui nós temos pâncreas. Hora de agir. Quando chegam ao destino final, células ou órgãos, os hormônios controlam o funcionamento da área. Esses locais possuem receptores que respondem apenas a essas substâncias. Graças a isso, um hormônio não atrapalha a atuação do outro. Problemas à vista. Algumas falhas no organismo podem causar desequilíbrio na quantidade de hormônios produzida. Isso leva a problemas de saúde. O hormônio insulina, por exemplo, é produzido no pâncreas e libera glicose para as células, diminuindo a quantidade dessa substância no sangue. Se algo errado acontece nesse processo, mais glicose permanece no sangue e surge uma doença chamada diabetes. Então, o hormônio insulina é produzido no pâncreas, nessa parte aqui, ó. Segundo, responda.
A que público esse artigo de divulgação científica se destina? Como você chegou a essa conclusão? Esse texto se dirige a um leitor que ainda não cresceu, que ainda está em crescimento. Olha só o título. Eles controlam você. Olha a imagem, tem uma criança, tá vendo? Então, o público específico é para aquele que ainda não cresceu, uma criança que está em fase de crescimento, tá? Isso quer dizer que os adultos não possam ler? Claro que não, pode ler sim, mas o artigo se destina ao público infantil. B. No título, a que se refere a palavra eles? Essa palavra se refere aos hormônios. Eles controlam você. Eles quem? Os hormônios. Existe relação entre o título e as informações do artigo? Explique. Sim, pois o título informa que os hormônios controlam o corpo e o texto traz informações sobre alguns hormônios e de como eles são importantes para o funcionamento do nosso corpo. 4. As imagens apenas ilustram o artigo ou trazem outras informações? Explique. As imagens trazem outras informações ao leitor, ao indicar onde ficam determinados órgãos do corpo humano que produzem hormônios. Olha só, essa imagem aqui do coração, a setinha está mostrando onde fica o coração, onde fica a tireoide, onde fica o cérebro, tá vendo? Então, as imagens trazem informações também, junto com os textos. 5. Releia as informações contidas no subtítulo de carona e marque a alternativa que justifica a escolha dessas palavras. De carona está aqui, tá? Tá mandando reler. Mas o que são hormônios? São substâncias produzidas por glândulas endócrinas, localizadas em diversas regiões do corpo, como o cérebro, pâncreas e rins. Essas glândulas liberam os hormônios na corrente sanguínea, que funciona como carro, dá carona para que essas substâncias cheguem a determinados locais do organismo. Aí por que a escolha de dicarona? Para explicar que os hormônios são transportados por todo o corpo pelo sangue ou para explicar que os hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas? Dicarona é transportados, tá? Então você vai marcar um X nessa. É explicar que os hormônios são transportados por todo o corpo pelo sangue. Nesse trecho, a que se refere a expressão essas glândulas? Refere-se às glândulas endócrinas. 6. De acordo com o artigo, onde se localiza a hipófise? A hipófise localiza-se no cérebro, usando como pista o subtítulo cérebro. Aqui, ó, tá vendo? Tem aqui, ó, o cérebro e tem a setinha mostrando para aqui, ó. Aqui tá falando, quem coordena as glândulas endócrinas é a hipófise. E onde é que se encontra ela? No cérebro. Releia. Quem coordena as glândulas endócrinas é a hipófise. Essa é a glândula responsável por avisar as demais que está na hora de produzir hormônios. Qual é a função da palavra essa nesse texto? A palavra essa foi usada para se referir à palavra hipófise, evitando a repetição desse termo. 8. Quais hormônios são responsáveis pelo aumento do batimentos cardíacos e da respiração quando sentimos medo? Marque gastrina, adrenalina ou noradrenalina. Adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios são responsáveis pelos batimentos do coração. 9. Releia o texto do subtítulo feminino e masculino e responda. Feminino e masculino está aqui. Alguns hormônios produzidos pelo aparelho reprodutor humano estão presentes em maior quantidade nos meninos do que nas meninas, e vice-versa. A testosterona, por exemplo, é mais presente entre os garotos e leva os homens a ter mais pelos e voz mais grossa. Nas meninas, a quantidade maior de estrogênio faz com que elas desenvolvam seios e tenham a voz mais fina. Aparelho reprodutor feminino, útero. Aparelho reprodutor masculino, testículos. Letrinha A. Que hormônio está mais presente no corpo dos meninos? A testosterona. E no das meninas? O estrogênio. 10º, releia. No comando. Pode acreditar, tudo o que acontece com o seu corpo tem a participação dos hormônios. Por exemplo, você sai correndo porque
tomou um susto. É sinal de que a adrenalina, hormônio produzido nas glândulas suprarrenais, nos rins, entrou em ação. Letrinha A. Nesse trecho, qual é a função dos parênteses? Que está mostrando aqui nos rins. Nos rins está entre parênteses. Qual é a função desses parênteses? Isolar uma explicação sobre a localização das glândulas suprarrenais. B. Nesse trecho, a quem se refere a palavra você? A palavra você se refere ao leitor, a nós que estamos lendo este artigo.